Tem momentos em que qualquer escolha já é uma perda. Ficar é perder. Ir é perder também. E então você percebe que não está escolhendo o melhor caminho. Está apenas tentando sobreviver ao pior. E às vezes o que mais assusta não é o que aconteceu com você. É o que pode nascer disso. Olá, eu sou a Anice e hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. Temi que você houvesse cometido um ato impensado, declarou Jamal com um olhar fixo em Laila. Em outras palavras, teve medo que eu houvesse feito uma bobagem, retrucou Laila serena. Fique tranquilo. É provável que eu já tenha cometido todas as bobagens possíveis a uma mulher nesta vida. Jamal sorriu do comentário, apesar do evidente tom de amargura na voz da jovem. Eu não tenho tanta certeza. A vida é uma incógnita que se revela e desvenda a cada dia. Nenhum de nós imaginou estar casado com o outro, mas estamos. Você não planejou tornar-se uma, no entanto, é uma soberana. Os fatos sucedem-se, minha querida, e vão formando o traçado das nossas vidas. Há dias em que fico a observar o emaranhado de relações, atos, circunstâncias que vão se desenhando e nisso vejo a mão de Alá. São raros os fatos que permanecem isolados e que morrem em si mesmos. Em geral, são como pedras que rolam, vão abrindo caminhos, agregando outros elementos e, no final, reúnem-se em um único monte. Ideia interessante. De pária a soberana no espaço de alguns dias. Como da honra ao decrédito. Quando penso nisso, não posso deixar de ver o ridículo de certas convenções sociais e leis. Desonrada ou soberana, eu sou a mesma pessoa. Querida, a diferença quem faz sou eu, não você. Sozinha, após o rapto e a sua fuga, você estava fora dos padrões de nossa sociedade. Casada comigo, você é uma das soberanas de Al-Andalus. É simples. Entendo o que diz, mas insisto. Intimamente, esse fato nada modifica. Aliás, por que se casou comigo? Já estava pensando que você não desejasse saber minhas razões, o que é comum nas mulheres. Laila não respondeu. Em silêncio, encarou-o, esperando uma resposta. Jamal suspirou e voltou a fitá-la. Gostei de você. É uma mulher muito bonita, mas foi sua ousadia que me atraiu. Confesso que não tinha intenção de tomá-la como esposa. Mesmo porque havia Zafir. Depois, sobreveio a batalha contra os africanos e sua postura me fascinou. Acho que decidi casar-me com você quando a vi dançar para Caleb, e perdi todas as dúvidas que pudesse ter quando a reconheci ao lado de Kieran Stinson, trajada como um homem pronta para a luta. Naquele dia, pensei que a vida a seu lado nunca seria entediante, que quando eu desejasse conversar com uma mulher, eu poderia procurá-la, e não seria como ouvir o eco de minhas palavras. Entende? Laila sorriu. Uma luz de entendimento clareava o costumeiro abismo de seu olhar. Obrigada pela honestidade. Fico feliz em saber como se sente a meu respeito e que aprecia meu jeito de ser. Não pretendo cortar suas asas, Laila. E você, aceitou esse casamento por qual razão? Teve medo de enfrentar a vida como pária? Seria uma mentirosa se negasse o óbvio. Senti medo, sim. A situação de alguém sem destino é cruelmente dúbia. Experimentando-a, fui capaz de sentir a mais plena liberdade a que uma mulher pode aspirar. Fui tratada como igual.
Minhas ideias foram ouvidas e aceitas, e eu as executei. E sejamos sinceros, todos sabíamos que eu não tinha nada a perder. Inclusive, acreditávamos que todos os meus familiares e amigos estivessem mortos. Se eu morresse, nenhum dano teria acontecido. Se eu vivesse, somente eu não teria um destino após o fim da luta. Foi esta a razão? Falta de alternativa? Não colocaria com essas palavras. Afinal, alternativa havia. Era o destino incerto e... Laila fez uma pausa, recordando o seu último encontro com Kieran. Depois, as memórias foram retrocedendo, a convivência com os invasores africanos. Seus olhos refletiram nesse silencioso retrospecto as dores que tinha vivido, e Jamal, pela primeira vez, compreendeu na íntegra o tamanho do sacrifício dela. Imaginou as humilhações, abusos e agressões físicas e morais por que ela tinha passado, nos quais incluía o ato insano do falecido cunhado, e ele poderia ser muito pior do que tudo que havia experimentado. E Laila fazia pausas, como se escolhesse as palavras para compor uma frase difícil de ser expressa. E incentivou Jamal. Bem, eu não poderia garantir que seria a única pessoa a tornar-me pária. Ninguém pensou nessa possibilidade, mas no alto das muralhas de Cádiz, quando eles partiram, eu pensei no que seria meu futuro, pois até eles tinham um destino. Eu tinha o mundo e a miséria como escolha. Aquele caminho tem traçado conhecido: prostituição, miséria, doença, e ao fim de alguns meses ou anos seria assassinada. Pois bem, naquele instante me ocorreu que, além de mulher só, eu também poderia estar grávida. Eis a razão. Agora sou eu quem agradece sua honestidade, declarou Jamal, aproximando-se e tomando-lhe ambas as mãos, beijando-as reverentemente. Eu sei que você está grávida. Lembre-se, tenho várias mulheres e já as vi grávidas. Conheço as transformações da natureza feminina. Diga-me com sinceridade, existe alguma possibilidade desse filho ser meu? Eu não sei, murmurou Laila. Isso me aterroriza. Cheguei a pensar em abortar, mas antes que eu decidisse, presenciei o trabalho de Benjamin e Ibne. É violento, é cruel. Eu não teria coragem. Por quê? Eu sei que você é fria e corajosa, que já enfrentou a morte. Eu já matei Jamal, reconheço, mas nunca suportei a crueldade gratuita. E meus atos, ao menos diante da minha consciência, eram necessários, justificavam-se. Existe uma história, uma relação entre nós. Agora é diferente. Eu não tenho uma história com essa criança que é gerada em meu ventre. Ela nunca me causou mal. Não tenho motivos para matá-la. Espero que não me peça isso, pois se o fizer, não obedecerei. Mesmo sabendo que o pai pode ser Caleb, que foi gerado em meio a um plano de vingança? Caleb está morto. A maior parte das pessoas, quando pratica sexo, não pensa em ter filhos. Então não vejo a diferença. Uma coisa é a relação sexual, outra coisa é a gestação, embora seja consequência natural. Não sei se é difícil, mas consigo ver as duas realidades distintas. É difícil seu modo de ver, embora louvável e racional. E a paternidade da criança não a incomoda? Eu fui honesta, não sei quem é o pai. Meus ciclos de sangramento nunca foram regulares.
Nem ao menos posso afirmar de quantos meses. Os outros sintomas é que confirmam. Respondendo à sua pergunta, eu não sei quem é o pai, mas não tenho dúvidas de que essa criança tem uma mãe e que sou eu. É o bastante. Jamal beijou novamente as mãos de Laila, enterrando o rosto em seu colo. Depois abraçou-a e disse baixinho: essa criança tem um pai. Sou eu. Nunca mais repito o contrário. Não importa quando ela tenha sido concebida. Obrigado por sua honestidade comigo. O casal ficou um longo tempo abraçado afetuosamente, como amigos e companheiros de vida, numa relação que se estabelecia sobre bases sólidas, conquanto distante do amor romântico, apaixonado ou mesmo sensual. A atitude de Camila reproduziu-se em inúmeras ocasiões. Não desprezou uma viva alma como sementeira de seu despeito. Do califa, ao menos valorizado servo de Córdoba, fosse cidadão de primeira ou segunda classe, homem ou mulher, sem distinção de nenhum tipo racial. E quando alguém deseja realizar uma campanha difamatória, estranhamente um vício supera o outro, e os preconceitos são por instantes esquecidos para aquele fim específico. Bastava ter a forma humana e a capacidade de ouvir para que ela desse livre curso à sua campanha difamatória, a vingança dos medíocres e covardes. Usam as palavras como pedra em uma parede de lapidação, mas só as arremessam às costas de sua vítima e onde ela não possa rebatê-las. Algumas são verdadeiras pedras de alicerce, brutas. Outras são pequenos grãos de areia colocados no sapato de outrem para causar desconforto. São insinuações, suspeitas veladas, imperceptíveis manipulações emocionais que lançam o veneno da discórdia nas relações da vítima com os demais membros da comunidade em que se movimenta. Fingem concordar com aqueles que apreciam sua vítima, para sutilmente, em meio a um comentário qualquer, salientar o que julgam incorreto no proceder dela e lançar nos olhos de seu ouvinte as cores com que vê a criatura alvo da difamação. São 1000 ou mais os subterfúgios de que o usa o ser humano dominado pelo mesquinho sentimento da inveja. A inventividade nas formas de destruir causa espanto quando se valoriza a construção, e todo invejoso é um destruidor. Seu anseio maior é exterminar o alvo de sua inveja, e quando não o consegue, a calúnia e a difamação são caminhos muito usados. Falamos, em páginas anteriores, da distorção da percepção da realidade afetada pela imaginação e que ela pode conduzir à loucura. Na paixão do sentimento de inveja acaba o próprio algoz, encarcerado em um mundo muito pequeno a se consumir, totalmente alheio à percepção adequada dos fatos e, na maioria das vezes, esquecido de si e de seus interesses. Pode-se dizer que perde o eixo da própria existência, desgoverna-se. O invejoso lança-se à destruição de alguém exterior, fora de si, desconhecendo que o que vê na outra criatura é apenas a projeção daquilo que lhe falta. A verdadeira causa de incômodo não é o outro, mas sim ele mesmo. A covardia não está apenas no ataque traiçoeiro à vítima, está, principalmente, na fuga de olhar a si próprio, reconhecer, aceitar e transformar as limitações que perturbam. Todos somos seres circunscritos, temos limites, mas não são barreiras rígidas e intransponíveis, ao contrário, são maleáveis e extensíveis. São nossas forças morais, e em cada segundo de nossas vidas estamos exercitando a capacidade de ampliá-las. A exigência é de esforço, nada mais. A coragem está em tentar, em lutar, não necessariamente em vencer. Afinal, existem derrotas que são vitórias. Entretanto,
Camila estava presa em seu limitado e pequeno mundo repleto de inveja. Quanto menor o espaço, maior se torna quem ou o que o domina. Laila, aos olhos da primeira esposa do califa, era o centro de tudo e de todos. Reinava, mandava e comandava. E tendo tal percepção, mais ela se expressava e recrudesciam seus ataques à jovem. Nem mesmo o grave estado de saúde de Zahara serviu-lhe como freio. Existem decisões que não nascem da certeza, nascem do medo, do limite, do que já foi atravessado, longe demais para voltar. E mesmo assim, algumas dessas escolhas constroem vínculos mais verdadeiros do que muitas feitas por amor, porque não vieram do encanto, vieram da lucidez. No fim, nem sempre é sobre quem esteve no começo da história, mas sobre quem decide ficar quando ela já não tem respostas fáceis. Até o próximo vídeo.